Salve macacada, bem-vindos a mais um episódio do Estandarte Preto e Branco. Muitos assuntos pra gente comentar aqui. O principal deles, a troca de treinador na Ponte Preta. O Gilson Kleina sai para a entrada de João Brigatti. E isso e muito mais sobre os últimos jogos da Ponte no episódio de hoje. Solta a vinheta. Nega véia, minha nega pretinha, essa doce macaquinha que finta e que mexe e se atira nas redes do meu coração. Minha nega, te confesso emocionado, o peito já anda um bocado apertado pra conter tanta paixão. É isso, macacada. Nesses últimos dias aí foram alguns jogos, né? 2 jogos que eu já não comento aqui. E o principal de tudo, que os 2 jogos culminaram na troca, na demissão do Gilson Kleina e na contratação do João Brigatti para o novo treinador da Ponte Preta. Vou falar um pouquinho sobre o primeiro jogo que eu não comentei, que foi justamente a classificação da Ponte lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, contra o Novo Hamburgo, vitória por 2-1. Mais uma classificação muito complicada, um jogo difícil. A gente chegou a ver a viola em cacos e filmes passaram na cabeça de um resultado adverso ter acontecido, da gente ter sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil como fomos no ano passado, de uma maneira traumática contra a Aparecidense 2 vezes. Mas, por fim, a classificação super importante, principalmente financeiramente, também no aspecto futebolístico, né, no aspecto técnico da gente passar para a próxima fase da Copa do Brasil, mas pensando nesse campeonato hoje tão valioso e tão bem premiado pela CBF, pela organizadora, foi muito bom financeiramente para os cofres da Ponte ter conseguido passar os trancos e barrancos que seja do Novo Hamburgo. Foi um jogo muito difícil, que a gente esperava ser difícil. A Ponte até saiu no começo do jogo na frente do placar com o gol do João Paulo, uma boa jogada do Felipe Saraiva e assistência do Roger. Para o gol do João Paulo, uma jogada interessante, porque a gente viu ali uma trama inteligente de um time que teve um ataque agudo e teve um bom primeiro tempo. Apesar de sofrer em alguns momentos defensivamente com o ímpeto do time da casa, que então precisava virar o jogo para sair classificado, foi um bom primeiro tempo da Ponte e não foi o que a gente assistiu no segundo tempo, completamente diferente. O Novo Hamburgo já veio se impondo desde as primeiras jogadas do segundo tempo, já botando a Ponte nas cordas e atacando, e a Ponte sem saber se defender, que foi, acho que um dos principais quesitos, uma das principais características desse time do Gilson Kleina que mais decepcionou a gente, que era um time que não sabia se defender, que se propunha a defender como um dos principais pilares do seu esquema tático e não sabia defender com qualidade. E isso daí levou... saiu o primeiro gol do Novo Hamburgo numa jogada pela esquerda em cima do Lazzaroni, cruzamento na área, e com muita facilidade o centroavante do Novo Hamburgo fez a cabeçada para empatar o jogo. E logo em seguida foi um Deus nos acuda, né? A Ponte não conseguia mais ficar com a bola, não tem tido recentemente essa sabedoria emocional de colocar a bola no chão e esperar um pouco o calor do jogo passar. Novo Hamburgo foi para cima, conseguiu um pênalti que eu achei até fora da área, o pênalti do Darnley, mas o juiz marcou dentro da área e, por sorte, o centroavante do Novo Hamburgo chutou na trave, não conseguiu virar o jogo. A bola ainda bateu nas costas do Igor Vinhas, foi bastante sorte, um teor de sorte bem grande naquele jogo pra gente não ter saído derrotado, porque se fosse o 2-1 ali ia ser muito difícil da Ponte conseguir voltar pro jogo, né? Principalmente de cabeça, principalmente emocionalmente, e aquele pênalti perdido foi o que deu a frieza emocional na Ponte e o contrário, né, desabou um pouco o time do Novo Hamburgo, que teve ali nas mãos a classificação e acabou desperdiçando, e a Ponte até chegou ao gol da vitória, num belo gol do Roger, né? Uma batida ali seca na bola, de primeira, um gol muito bonito do Roger, que deu a vitória à Ponte e sacramentou a classificação à próxima fase da Copa do Brasil, agora contra o Vila Nova, no Majestoso. E o jogo seguinte, né, que resultou aí na demissão do Gilson Kleina, foi um péssimo jogo da Ponte, um jogo deplorável da Ponte, terrível, em Itu, contra o Ituano, um time que ainda não tinha vencido no Campeonato Paulista, e assim como a gente tinha levado o gol de um time que ainda não tinha marcado nenhum gol no ano, que era o Novo Hamburgo lá na Copa do Brasil, o Ituano ainda não tinha vencido pelo Campeonato Paulista e venceu a Ponte Preta lá em Itu por 1-0. A Ponte de novo começou bem o jogo, criando algumas jogadas, principalmente com o Apodi, e perdeu algumas oportunidades.
faltou ali, eu acho que chutar pro gol, a Ponte tinha oportunidades de chutar pro gol e preferiu o passe ou mais um drible, não arriscou. E nisso daí o Ituano, numa boa jogada trabalhada, se mostrando um time mais bem treinado, mais taticamente bem entrosado, jogando com a bola no pé do que a própria Ponte, né? Chegou ao seu gol. E daquele gol ali, de novo, emocionalmente a Ponte já não estava tão bem na partida e ficou ainda pior. O segundo tempo foi bem ruim, né? Que o Ituano teve muitas oportunidades de gol, de ampliar o placar. E a Ponte teve uma ou duas ali, duas bolas no Roger, uma de cabeça no primeiro tempo e uma no segundo tempo. Ele foi o último lance do jogo, cara a cara com o goleiro, ele desperdiçou. E o que ficou evidente era que a Ponte realmente dali não estava evoluindo, não estava saindo nada mais proveitoso para a gente esperar alguma coisa a mais desse grupo nas mãos do Gilson Kleina, né? Tem gente que diz que o grupo é bom, eu até vejo boas peças, acho que depois da saída do Camilo, o meio-campo com o Dauan e Bruno Reis ficou muito pesado. E é até uma coisa que o Gilson pode gostar, de ter um meio-campo mais de marcação com os dois jogadores que gostam mais de marcar do que de atacar, mas o Dauan faz muito simples, né? Ele é bom no desarme, mas ali, a partir dali, ele sabe tocar para trás, ou sabe tocar curto, e falta um pouco pro Dauan dessa construção de jogo. E o Bruno Reis, que tem bom passe, também tem bom desarme, mas é um jogador lento, e o que isso causava era muita lentidão no meio-campo da Ponte, criando poucas jogadas para o ataque, e na hora do ataque do adversário, principalmente no contra-ataque, era uma defesa pesada que não conseguia parar esses jogadores de ataque até que eles chegassem no mano a mano com os dois zagueiros. O Wellington Carvalho fez um jogo ruim contra o Ituano, o Trevisan fez um jogo bom na saída de bola, mas a defesa também sempre é um pouco dificultado por esse sistema defensivo da Ponte estar bem debilitado. E tudo isso culminou na demissão do Gilson Kleina, que prova que o grande erro da diretoria foi ter dado esse voto de confiança para ele começar o ano, para ele montar o time, para ele fazer a pré-temporada, e acho que tudo isso acaba sendo um tempo perdido. Então o grande erro não foi nem a demissão do Kleina ou o acerto da demissão do Kleina, mas tudo isso começa num equívoco de ter mantido, após um trabalho terrível em 2019, tanto pela Ponte quanto pelo Criciúma, que foram os dois trabalhos dele no ano passado, ter mantido o Kleina, ter mantido o Gustavo Bueno também, deram um voto de confiança nele. Hoje em dia, ele também foi mantido, mesmo com a demissão do Kleina, que eu também discordo, também acho um erro. A cadeira dele tá pegando fogo, mas ele ainda tá lá, então ele ainda que toma as decisões e contrata jogadores, ou deveria contratar jogadores e não tem contratado. E agora a gente se vê nessa necessidade de um outro treinador chegando para tentar colocar a casa em ordem e, querendo ou não, qualificar esse grupo de uma maneira gritante, né? A gente precisa disso, a gente precisa de jogadores, de pelo menos uns 5 jogadores aí que entrem para qualificar o grupo, não para compor elenco. Então, o que a gente espera hoje são contratações pontuais que façam a diferença no time dentro de campo. E embora, sinceramente, não fosse o nome o qual eu sugeria, o qual eu gostaria de contar e o qual eu contrataria se eu estivesse na diretoria da Ponte, acho... Durante o processo de demissão do Kleina não houve na diretoria uma divisão, todo mundo estava em prol dessa demissão, apesar de querer segurar ele até o final do Campeonato Paulista por questão financeira, de não pagar a multa e tal. Todo mundo sabia que o momento era esse de tirar o Kleina, menos mal que a gente tinha passado da Copa do Brasil na primeira fase, mas no Campeonato Paulista a gente tem essa necessidade de somar pontos, né? E até por causa disso a decisão foi tomada. Entendo que para você colocar um treinador que não conheça muito bem a Ponte, que esteja muito tempo fora do mercado, como seria um dos meus principais nomes, como o Thiago Largue, ou um treinador ainda em formação, como o Leandro Zago, não fosse a situação mais adequada, né? Uma pressão aí que já existe, com jogos difíceis pela frente, como a Ponte tem. Então a opção da diretoria foi num tiro um pouquinho menos arriscado no João Brigatti, que é um cara que tem uma boa relação com essa diretoria da Ponte e acabou sendo mandado embora pela diretoria passada, né, pelo José Armando Abdala. Fez bom trabalho no Sampaio Corrêa, subiu de divisão a Bolívia, lá em São Luís do Maranhão, mas tem uma relação especial com o torcedor ponte-pretano que dispensa comentários.
Eu via no trabalho do João em 2018 qualidade taticamente, apesar de muita gente achar que ele seja aquele treinador linha dura, que é pela motivação, que é por fechar o grupo, dar gritaria e botar os caras para correr, a diretoria da Ponte pensou nisso, a diretoria da Ponte sente que o grupo tá precisando desse empurrão mais forte, dessa linha mais dura. Mas eu vi coisas boas taticamente do Brigatti na primeira passagem dele. Confesso que não acompanhei nem a Série C do ano passado com o Sampaio Corrêa, muito menos o Campeonato Maranhense desse ano, mas ele chega com certeza mais evoluído, mais desenvolvido como treinador. Mas vamos torcer acima de tudo para ele fazer um bom trabalho, para ele ter sucesso, porque o sucesso do João Brigatti no comando da Ponte Preta vai ser o sucesso do clube, vai ser o sucesso da Ponte, e aguardamos aí um trabalho mais bem feito do que o do Gilson, mais cuidadoso do que o do Gilson, se importando mais com o clube e com o torcedor do que o que a gente tinha até agora. E esperamos do senhor Gustavo Bueno contratações pontuais que façam diferença nesse time que está precisando de qualidade. A Ponte recebeu um dinheiro bom do Camilo e ainda não arregaçou as mangas para colocar isso em campo, para colocar a torcida para jogar junto com ele. A gente tem por aí um jogo num sábado de carnaval de suma importância, de priorizar essa vitória, vencer a Ferroviária no Majestoso, porque a tabela é complicada mais pra frente, né? Tem São Paulo no Morumbi, depois tem derby, tem jogos difíceis em que a Ponte vai precisar pontuar, pensando primeiro de tudo em classificar no seu grupo, mas se tudo for dando errado, pensando em se manter na Série A1 do Campeonato Paulista. De novo a gente pensando contra rebaixamento no Campeonato Paulista, um time desse tamanho, com essa camisa, a gente fica muito decepcionado com o que está acontecendo dentro da Ponte Preta e espera ventos melhores, dessa vez nas mãos do João Brigatti. Ainda não temos a apresentação dele, né? Ele ainda não vai treinar a equipe frente à Ferroviária, mas uma das coisas que me chamou muita atenção na volta do Kleina no ano passado foi que desde a primeira coletiva eu senti ele muito mais frio do que ele costuma ser, com muito menos tesão, aparentando estar um pouco para baixo, não sei por que motivo, não sei se ele ficou decepcionado por depois de ter feito a campanha em 2018 com a Ponte, aquela campanha incrível da série invicta, não ter conseguido se classificar para a Série A, depois não querer ficar na Ponte, não ter conseguido um trabalho que ele gostaria de ter assumido de Série A. Foi pro Criciúma, fez péssimo trabalho no Criciúma. Acho que essa sequência aí trouxe um Gilson Kleina bem desgostoso pra Ponte, e ele teve essa oportunidade de recomeçar em 2020 e não aproveitou, e eu sinto que realmente o Kleina precisa se reciclar, precisa voltar um pouco para as origens dele, pensar um pouquinho o futebol, ver que ele mudou, e espero que o João tenha mais esse feeling e essa vontade de assumir a Ponte, de botar o trabalho dele em jogo, técnico, tático e de motivação, já que a diretoria assim quis. E vamos torcer bastante para que a Ponte entre nos trilhos aí, consiga fazer um Campeonato Paulista melhor. Tem Copa do Brasil contra o Vila Nova, um jogo importante, e vamos seguir torcendo pela nossa macaquinha, pela melhora dela, que tá complicado, viu, cara? Tava muito difícil de ver esse time jogar, espero que ele agrade um pouco mais aos olhos do torcedor, traga o torcedor um pouquinho pro seu lado, nesse ano que ainda tá começando, ainda tem muito chão pela frente. É isso, macacada, um abraço e até o próximo episódio do Estandarte Preto e Branco. Valeu!